Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho, de Português dos terceiros anos. Hoje nós iremos falar sobre tirinhas. Você sabe o que significam tirinhas? E aí? Eu tenho certeza que você já leu alguma tirinha. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor do que se trata, tá? Antes, vamos ver de que forma podemos assistir a essa aula. Pela TV, celular, tablet, computador, de que forma? TV Nova Nordeste, canal 22.2. Lembrando que as nossas aulas começam a partir das 9h30 e tem a reprise às 18 horas. No YouTube, você pode encontrar lá o canal do Educa Recife. Digita na lupa, Educa Recife. Por lá você encontra aulas dos anos iniciais, finais, educação infantil, educação inclusiva, já tem um monte de dica legal, gente, sobre educação. Aproveita, não perde tempo, é uma riqueza esse canal, tá? Você também tem a possibilidade do aplicativo no celular, isso mesmo, mira seu celular para esse QR Code aqui, ó, tá? Baixa o aplicativo, participa das aulas, interage com a gente, manda perguntas, dicas, sugestões, beijinhos. Por lá, conosco está a professora Kátia. Bem-vinda, professora Kátia. Obrigada, professora Keise. Já estou por aqui, aguardando a participação de todos vocês. Um grande beijo e abraço para quem está aí nos assistindo e acompanhando diariamente. Até daqui a pouco. Isso, gente. Conosco também temos Midian, a intérprete de Libras, tornando nossa aula mais inclusiva. Bem-vinda, Midian. Vamos lá, vamos ao início da aula. Iniciando mais uma aula e hoje iremos falar sobre o quê? Quem lembra? Sobre tirinhas. E o que são tirinhas? Você conhece uma tirinha? Tenho certeza que você já deve ter visto, já deve ter lido. Pode até não saber que o nome é esse. Olha só o que é tirinha. Tirinha é uma sequência curta de quadrinhos, é uma historinha bem curtinha, que pode apresentar uma linguagem verbal. O que é uma linguagem verbal? É aquela linguagem que tem textos e tem imagens. E também pode apresentar uma linguagem não verbal. O que é uma linguagem não verbal? É aquela linguagem que apresenta apenas imagens, mas que você sabe do que se trata, você entende esse assunto, tá certo? Professora, explica melhor. Dessa forma eu ainda não entendi. Vou te explicar melhor. Olha só. Aqui nós temos uma tirinha, é uma história, é como se fosse uma história em quadrinhos, tá certo? Um HQ. Sabe o que significa HQ? H de história, Q de quadrinhos, história em quadrinhos, tá bom? Só que a tirinha é uma história em quadrinhos bem reduzida, ela é bem curtinha, tem de 3 a 4 quadros. Certo? Nessa daí que estamos vendo, tem apenas 3 quadros, bem curtinha, começo, meio e fim. Olha só, olha essa historinha. O que será que vai ser? O sol está olhando para um jarrinho aí, olha, e está se perguntando, o que será que vai ser? Mal posso esperar para ver. Oh, olha, é um mini eu. Entenderam a historinha? Essa historinha estava nascendo o quê? Um girassol. E aí o sol, quando olhou para o girassol, aí ele pensou o quê? Ah, é um mini eu, é um sol pequenininho. Entenderam a historinha? Então aí temos uma tirinha, uma história curtinha, tá? Ali nós vimos uma linguagem verbal. Por que uma linguagem verbal? Porque ali tem imagens e também tem textos, tá certo? Você precisa ler para saber do que se trata essa história, certo, gente? Já nessa outra historinha aí, olha, percebam que não tem texto nenhum, só tem o quê? Imagens. Mas será que dá para a gente entender essa história? Dá para entender, professora Kátia, o que é que você acha? Mesmo sem fala nenhuma. Pela expressão dos personagens e o que está mostrando na imagem, a gente consegue entender. Consegue entender, não é? Então, linguagem verbal é isso, gente. É aquela linguagem que não apresenta escrita nenhuma, não apresenta texto nenhum. Apresenta apenas imagens.
Só que pelas imagens a gente entende o que está querendo dizer. Essa historinha aí, por exemplo, no primeiro quadro a menina está o quê? Com fome. Olha a barriga dela, tá roncando. Ela bota a mão assim, ó, e ela deve estar pensando o quê? Nossa, que fome. Aí no segundo quadro, ela está com a mão no queixo, pensando, preciso fazer alguma coisa para comer, para passar essa fome. E no terceiro quadro, ela está comendo, ela está matando a fome dela. Entenderam essa historinha? Precisou de alguma fala? Precisou de algum texto escrito? Não. Pelas imagens nós percebemos. Podemos encontrar muito desse tipo de linguagem, gente, pelas ruas. Quando você passa pela frente de um hospital, por exemplo, você entra em um hospital, entra em uma clínica e lá tem a imagem de uma enfermeira assim, ó. O que isso quer dizer? Silêncio. Precisa ter a palavra escrita, silêncio. Não, pela imagem você entende o que isso quer dizer, não é verdade? Passa por outro lugar, tem uma buzina e um corte assim no meio, uma linha cortando. O que isso quer dizer? Não buzine. Entenderam? Como as linguagens não verbais estão presentes em nossas vidas? Você já viu alguma linguagem não verbal? Fala para mim no chat que a professora Kátia me conta, tá? Professora Kátia, se alguém falar alguma coisa, me diz, tá certo? Samara já está aqui participando conosco, bem ativa. Ela já falou aí das imagens que você colocou neste exato momento. E continua aqui participando, tá, Samara? Samara, como eu digo para ela, Samaravilha de menina, que bom você estar aqui, Samara. Fica com a gente, participa, tá? Eu amo quando você está aqui com a gente. Então, gente, essas tirinhas são como histórias em quadrinhos. Olha o que eu disse, são como HQs. HQs significa histórias em quadrinhos, tá? Porém, são bem mais curtinhas. Geralmente são divulgadas em jornais, em revistas, em sites de internet. Encontramos essas tirinhas nesses locais, tá? E geralmente até em gibi mesmo, lá na última folha do gibi, nós encontramos uma tirinha também, uma historinha bem curtinha que fica apenas em uma folha. Olha essa outra tirinha. Que soninho, acordei, bom dia. Perceberam como a tirinha é uma historinha bem curtinha? Você lê, olha, em apenas 3, 4 quadrinhos no máximo. Essas que eu estou mostrando para vocês têm apenas 3 quadrinhos. Então, o que é que podemos encontrar em uma tirinha? O que é que a tirinha contém? Quais são as características, os elementos de uma tirinha? Encontramos em uma tirinha personagens. Lembra que eu falo sempre sobre isso, gente? Todo conto, tá? Todo gênero textual, conto. Encontramos esses elementos, certo, gente? Personagens, enredo, tempo, espaço, desfecho, seja em contos de fadas, em contos modernos, em fábulas, em contos de assombração, em tirinhas, histórias em quadrinhos, porque tudo isso nada mais é do que o quê? Do que um conto, do que uma história, não é verdade? Só que cada um se apresenta de uma forma diferente. Nos contos de fadas encontramos príncipes e princesas. Nas fábulas encontramos animais que agem como seres humanos. Nos contos modernos encontramos coisas da nossa atualidade, não é verdade? Contos de assombração, seres assustadores, não é assim? E nas tirinhas também dessa forma, dependendo do tipo de historinha que esteja sendo contada ali. Mas ela tem começo, tem meio, tem fim, tem personagens, que são os personagens principais, os personagens secundários. Personagens principais são aqueles que estão presentes em toda a história. Personagens secundários estão presentes de vez em quando, ele não aparece em toda a história. O enredo é a história que está sendo contada. O tempo é quando está acontecendo aquela história. Aquela história está acontecendo hoje, essa semana, aconteceu o mês passado, o ano passado, há um século. Quando aconteceu essa história?
O espaço é o local em que acontece a história. Essa história está sendo contada em uma vila, está sendo contada em um sítio, está sendo contada em uma praia, em uma floresta, em um palácio. Onde a história está sendo contada? Esse é o espaço. E o desfecho é o quê? É o final da história. É quando tudo se resolve, é quando, não é? Na história, no conto de fadas, por exemplo, é aquele final em que tem o quê? Foram felizes para sempre. Não é assim? É quando tudo se resolve, tá bom? E quais são as características da tirinha? A tirinha tem linguagem visual, verbal ou não verbal, como eu já expliquei aqui. O que é linguagem verbal? Aquela linguagem que tem imagens e também tem falas, tem textos. Linguagem não verbal tem apenas a imagem, mas você entende o que está sendo dito também. Geralmente tem no máximo 4 quadrinhos. As tirinhas que eu mostrei aqui para vocês tem 3. Podem ter até no máximo 4. Os quadrinhos contêm também uma sequência narrativa. Ou seja, o que é narrar, gente, que eu sempre falo aqui? Narrar é contar alguma coisa em uma sequência, com começo, meio e fim. Então, os quadrinhos contêm uma história, é uma contação de história com uma sequência, respeitando o começo, depois o meio e o fim, que é o desfecho. Quais são os elementos da tirinha? Numa tirinha nós podemos encontrar balões de falas, tá certo? Então, nesses balões, gente, encontramos falas, encontramos pensamentos. Olha só, aí, por exemplo, tem um balão de fala. O que é que a menina está dizendo? Que pizza deliciosa! Aí é o balão de fala, tá? Encontramos legenda. A legenda é uma espécie de retângulo que mostra a passagem do tempo. Então, você está lendo uma historinha, aí lá em cima aparece um retângulo, olha, como esse daí que eu estou mostrando agora, mostrando a passagem do tempo. Nesse aí, por exemplo, algum tempo depois, aí a moça fala, finalmente chegamos. Entenderam? Quer dizer o quê? Que aí eles estavam andando muito, caminhando muito para chegar em determinado lugar, não é? Aí aparece a legenda lá em cima, algum tempo depois, certo? Tem as onomatopeias. O que são onomatopeias? Você sabe? Será que Samara sabe? Onomatopeia, gente, é aquela representação do som na escrita. Então, por exemplo, uma batida de porta. Como é que eu vou representar esse som? Um som de batida de porta. Então, a onomatopeia é isso. Desenha alguém batendo a porta e escrito assim, toque, toque, toque. Não é verdade? Olha o som de uma batida de porta. Como é que eu vou escrever esse som? Eu escrevo toque, toque, toque. Isso é uma onomatopeia, tá? Olha aí algumas onomatopeias. Uma pessoa dormindo. Como é que representa o som de alguém dormindo? Dessa forma. Zzz, como se a pessoa estivesse dormindo, olha. E essa daí? Você sabe o que significa? Samara, fala para mim. Essa onomatopeia é de briga ou de batida, não é? Pof! E essa outra? Bum! Que onomatopeia é essa? Representa que som aí? Bum! Uma explosão. Como é que você representa o som de uma explosão? Dessa forma. Quais são os recursos usados nas tirinhas? Você sabe quais são? Os balões, como eu disse, que é um importante recurso usado nas tirinhas. Pelo tracejado, pelo formato, nós podemos perceber a entonação com que falam os personagens. Então, se o personagem está gritando ou se está falando baixinho, você percebe através do tracejado do balão, do desenho do balão. Por exemplo, se alguém está falando, como nesse primeiro aí, olha, olá, olha como é então um balão de fala, olá. Já no outro aí ao lado,
Estou com fome. É um balão de grito. Como é que eu sei que é de grito? Por causa dos raiozinhos aí, olha, na ponta do balão. Quando um balão tem esses raios assim, é porque alguém está gritando. Esse outro aí do cochicho, como é que eu sei que é um balão de cochicho? Porque ele é todo pontilhado, gente. Quando é todo cheio de pontinhos assim, é porque alguém está falando baixo. Então aí alguém está falando assim, ó. Tenho um segredo para te contar. Deu para escutar? Tenho um segredo para te contar. É quando alguém está falando baixinho. Então o balão é todo pontilhado. Já ao lado, esse balão que parece uma nuvem fofinha, mas que tem umas bolinhas embaixo, é o balão do pensamento. Então aí, olha, a pessoa está pensando assim, será que eu tirei boa nota na prova? Mas ela está pensando, ela não está falando. Quando tem essas bolinhas embaixo, é o do pensamento, tá, gente? E a onomatopeia é aquele som que as coisas produzem. Bang, o que significa isso? Um tiro, não é? Splash é o quê? Um mergulho. Bibi, buzina de carro. Nhaque, alguém comendo alguma coisa. Entenderam, gente? Toda história, toda tirinha tem uma sequência lógica. Tem começo, meio e fim, tá bom? Deixa eu passar aqui rapidinho esse, porque senão não vai dar tempo. Quero só saber se vocês entenderam o que é o balão do pensamento. Vamos testar os nossos conhecimentos rapidinho. Olha essa historinha aí. O balão do primeiro quadrinho indica que o personagem está o quê? Olha aí a historinha. Que fome. Mãe, faz um sanduíche para mim, por favorzinho. E aí, gente, esse primeiro balão que é todo fofinho, parece uma nuvem e tem essas bolinhas embaixo aí, indica que o menino está gritando, está pensando ou está cochichando. O que é que você acha? Samara já colocou aqui, ó. Tá o quê? Pensando. Pensando. Samara tá bem participativa, viu? Desde o início da aula que ela tá aqui, mandando resposta. Será, Samara, que é pensando? Vamos ver na resposta? Muito bem, Samara. Ele está pensando. Isso mesmo. Estou vendo que você entendeu do assunto. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Até a próxima aula, tá? Mas não saiam daí, porque tem muita coisa legal ainda. Beijão! Mua! Tchau. Tchau, professora Kátia. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau, Miriam.